Olá, pessoal, tudo bem? Estamos juntos para mais uma aula, mais um dia conectados, mais um momento que vamos estudar mais um capítulo. E, caramba, olha só, hoje estamos entrando no capítulo 14, quer dizer, estamos na metade agora, chegamos na metade do livro de Atos. Eu estou muito feliz que você tem fielmente acompanhado todas as aulas, acompanhado todos os estudos junto comigo aí. Espero que você esteja aprendendo bastante coisa e esteja sendo muito bom, não é, aí para expandir os seus conhecimentos, amém? No capítulo anterior, no capítulo 13, nós demos uma estudada juntos aqui no, vamos dizer assim, vai no início apostólico de Paulo, né, junto com Barnabé, que estavam pregando em várias cidades ali, né, fora de Jerusalém, e trazendo ali um mover, né? Houve algumas coisas ali, como a expulsão de um demônio ali de um homem chamado Bar Jesus, que ele era um falso profeta. Nós vemos ali, né, coisas acontecendo que são muito interessantes, muito boas para o nosso aprendizado ali. Mas o ministério deles continua e vai avançando, e nós vamos continuar agora aqui no capítulo 14, tá? Então vamos lá. Se você ainda não viu o capítulo 13, assista lá, bem como qualquer outro capítulo que ainda você não tenha assistido, para que a história faça mais sentido, amém? Lembrando que nós estamos estudando o capítulo de Atos, o livro de Atos, perdão, então é importante você seguindo comigo aqui cronologicamente, para você entender tudo que está acontecendo e tudo que está relacionado aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Capítulo 14, nós vamos estudar algumas coisas, né? Nós vamos estudar o capítulo inteiro, como sempre fazemos. Nós vamos responder aqui uma pergunta que cabe neste capítulo por conta de um fato, de uma cura que Paulo vai realizar. E a pergunta é preciso ter fé para receber uma cura ou um milagre? O que você acha, né? A pessoa que está precisando de uma cura, ela precisa ter fé para ser curada ou apenas a fé de quem está orando por ela já é suficiente, independente se ela tem a fé ou não? Nós vamos trabalhar um pouquinho nessa questão. E eu vou fazer rapidamente aqui uma passagem de mitologia grega. Caramba, pastor, mas isso não é heresia, né? Bom, eu vou ter que passar porque vai ser citado aqui, biblicamente, dois deuses com D minúsculos gregos. Então, eu achei, por interesse, por curiosidade, eu trazer aqui alguma coisinha, vou dar uma pincelada, né? A respeito desse fato. E vamos, então, depois fechar o capítulo. Tudo bem? Então vamos começar lá, pessoal. Bom, Atos capítulo 14 agora, versículo 1. Vamos minimizar aqui o meu rosto. Olha só. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica e ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e de gentios, né? Então, pessoal, por que eu estou lendo isso aqui para vocês, né? Bom, basicamente, nós vemos que Paulo e Barnabé, eles, desde o capítulo anterior, eles vão causando polêmica, né? Eles vão pregando aí nas cidades, né? E eles vão arregimentando muitas pessoas, né? Então, eles vão aos lugares, pessoal, e eles não têm medo. Eles não têm dificuldade em pregar, em falar a verdade, mesmo sabendo que poderiam ser perseguidos, mesmo sabendo que poderiam ser apedrejados ou algo do tipo, eles continuavam ali sempre fazendo a vontade de Deus. Então, não tinha dia ruim, por assim dizer. Eles faziam o que tinha que ser feito, tá? Então, voltando aqui, verso 2. Mas os judeus, deixa eu abrir meu rosto de novo, que já dá para aumentar isso. Ó, mas os judeus que tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos, né? Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus,
né, que estavam ali incitando, e outros a favor dos apóstolos, né? Então aqui, pessoal, é uma confirmação, mais uma, né, falando, né, que Paulo e Barnabé, eles eram chamados de apóstolos, né, dos gentios, né, porque Deus havia escolhido eles como um apóstolo, né? Eles não foram ungidos pelos outros apóstolos, mas o próprio Deus havia escolhido isso. Pois bem, se você lembrar no capítulo 13, no anterior a esse, após Paulo e Barnabé terem pregado numa cidade ali, os judeus com ciúmes e raiva, incitaram ali as mulheres, né, que tinham poderes e pessoas, eles acabaram sendo expulsos daquela cidade. E eles chegam aqui em Icônio, começam a pregar totalmente mais uma vez, né? Porém, outra vez, outra leva de judeus começa a se levantar contra eles, porém ali haviam judeus que estavam se convertendo, então eles continuavam pregando, não conseguiam converter a todos, mas aos poucos mais e mais e mais e mais pessoas iam sendo inseridas nessa igreja, né? Eu me pergunto quantas mil pessoas até então já estavam fazendo parte da igreja do Senhor, né? Pois bem, vamos continuar aqui, ó. No versículo 5. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com os seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Aqui vocês estão vendo que esse texto, eu grifei algumas palavras em amarelo e algumas palavras em verde, porque nós vamos trabalhar rapidamente aqui em dois assuntos distintos, tá? Então, o primeiro deles, né? Nós estamos vendo aqui que uma conspiração se levantou e eles tentaram apedrejá-lo, né? Porém, os apóstolos acabam fugindo aqui, né? E algumas pessoas falam assim, pô, mas o ato de fugir não é um ato de falta de fé? Ah, se eles tivessem fé verdadeiramente, não tinham fugido, tinham batalhado, tinham clamado o fogo do céu, né? Mas, pessoal, a gente tem que ser, alguns momentos temos que ter bom senso. Não é uma questão de fugir, né? Como eu estou colocando ali. É uma questão de guerra, né? E nas guerras, né, vamos dizer assim, quando você está em batalha, você nem sempre está na ofensiva. Às vezes você tem que retirar o seu esquadrão, né, a sua formação, os seus guerreiros ali, enfim, né, os seus soldados, para fazer uma nova estratégia como você vai avançar. Temos que lembrar que estamos numa batalha no mundo espiritual e temos que ser sagaz, né? Temos que ser inteligentes, temos que ser espertos com a experiência e com a inteligência vinda, né, do Espírito Santo a nós. Então, tem momentos que você talvez vai ter que regressar um pouquinho, né, para você avançar. Então, por exemplo, né, nós estamos vendo aqui, né, eu até coloquei aqui escrito, se você quiser dar uma lida, mas o que eu quero dizer, que eu vou falar na sequência, é o que está aqui escrito, né, uma parte. Quando Jesus Cristo, ele era um bebezinho, né, a palavra de Deus fala, né, que um anjo do Senhor apareceu para José e falou, olha, pega a sua esposa e seu filho e fujam daqui, vão para o Egito e vão embora, porque Herodes vai tentar matá-lo, né? Quer dizer, então eu posso dizer aqui que José era um covarde? Ah, não, porque se tivesse fé, né, teria ido com... Não, não. Se um anjo apareceu para avisar, é porque realmente Jesus Cristo corria o risco de morrer. Havia um risco real, né? Então o anjo alerta, ó, vão embora daqui, né? Então, como diz lá em Eclesiastes 3, há tempo de tudo, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de batalhar, há tempo de descansar, existem momentos, entendeu? Então, nem sempre nós temos que ir a ferro e a fogo em tudo. Às vezes você está com um ministério que ele está numa situação complicada, ele começou bem, mas agora ele está estagnado, você tem perdido pessoas, você não, perdão, o ministério tem perdido pessoas, algumas coisas estão acontecendo e você, não vou abrir mão, vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima, mas calma, às vezes o ir para cima não significa não desistir, às vezes você precisa ir para cima sim, mas calma, volta atrás, repensa, muda a estratégia, pensa como que você pode
trabalhar, quais são as ideias, quais são as coisas que o Espírito está trazendo. Aí, então, você retoma, entendeu? Não é uma questão de desistir, é uma questão de estratégia, que é o que Paulo e Barnabé estão fazendo aqui. Eles estão indo com uma estratégia, então não tem a ver com falta de fé ou falta de coragem, né? É uma questão estratégica aqui. Agora nós temos uma outra questão aqui, ó, né? Que também que fala nessa cidade, que eles saíram, né, de, como é que chamava a cidade? Icônio, né? E depois de lá eles foram para uma cidade chamada Listra. E ali tinha um homem paralítico de nascença que foi curado, né? E aqui nós temos uma frase que diz assim: e viu que o homem, né, antes de Paulo curá-lo, fala assim: e viu que o homem tinha fé para ser curado. Aí, né, então baseado nesse verso 9 e 10, né, viu que o homem tinha fé para ser curado. Então vem a pergunta: é necessário você ter fé para receber a cura, ou a fé de quem ora já seria o suficiente, né? Por que que eu pergunto isso? Porque tem pessoas que têm essa dúvida. As pessoas falam assim, né? Assim, as pessoas falam, poxa, se o pastor orar pela minha vida, nossa, eu vou ser curado, né? Se o bispo, se seja lá quem for, pôr a mão na minha cabeça, vai ser bênção, né? Então, mas a pergunta é essa, né? Será que receber um milagre, receber uma cura, receber uma bênção de alguém, ela não precisa que eu tenha fé? E por que que eu estou perguntando isso? Porque algumas pessoas usam alguns textos bíblicos para provar ou para tentar argumentar que não, que a responsabilidade é de quem está orando. Olha só, Tiago, capítulo 5, do 14 ao 15, fala assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, do 14 ao 15. Então, algumas pessoas falam, olha, tá vendo esse texto? Ele está dizendo que a oração da fé salva o enfermo. Então, aquele que está orando é aquele que está trazendo, né, a cura, e não necessariamente o doente. Até porque, de repente, o doente, ele, né, não tem mais fé, tá, né, não acredita, né? Então, algumas pessoas usam isso como argumento. Ou, talvez, esse texto de Atos 3, que nós já estudamos no capítulo 3, né, mas vamos ler de novo, Atos 3, do 4 ao 7, que fala, Pedro, fitando, juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Então, aqui é outro texto dizendo, ó, tá vendo? Por conta da fé de Pedro e de João, aquele homem se levantou, tá? Né? Então, de novo, a fé é apenas de quem ora e não inclui de quem recebe oração. Quer dizer, então a fé é só para quem está orando. Então, vamos entender. Eu peguei só esses dois exemplos para justificar a resposta. Então, vamos entender se esses argumentos eles realmente são reais. Primeira coisa, pessoal, que a gente precisa dar uma olhada é o seguinte, né? Esses textos que lemos, né, obviamente, são textos corretos que estão na Escritura. Porém, sempre que vamos estudar a palavra, nós temos que fazer algo chamado exegese do texto, né? Então, o que seria exegese? A exegese, segundo o dicionário, ele tem o objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. Tá? Então, quando você faz, por exemplo, curso de teologia ou algum outro tipo de curso, talvez, mas você tem uma disciplina chamada exegese, que ela vai não te ensinar totalmente, né, mas ela te dá alguns passos, como que você extrai, como que você estuda as escrituras, né? Então, às vezes, tem níveis de entendimento. Tem coisas que são literais, mas tem coisas que são espirituais, tem coisas que são mais profundas. Mas, nesse caso, vamos entender a exegese aqui do texto. Então, primeira coisa aqui, ó, em Tiago 5. Eu vou ler o que eu escrevi aqui para a gente poder debater rapidamente.
Em Tiago 5, em momento algum, o escritor afirma que a pessoa doente não precisa ter fé, né? Pelo contrário, o próprio ato de chamar os presbíteros já denota a fé. Afinal, para que chamá-los se não a fé em ser curado, né? Então, quando a gente volta para cá, realmente, ó, para você pedir ajuda, você crê que aquela pessoa ela pode te ajudar. Mas aí você vai perguntar, pô, mas então a fé dele está no presbítero que vai orar? Ele tem uma fé, mas a fé dele não é necessariamente em Deus? Não, porque ele entende, quando ele chama o presbítero, ele sabe o que o presbítero crê, ele sabe que o presbítero não tem poder algum nele. Então, já é um ato de fé pedir para que alguém ore por você. E você, obviamente, tem que ter uma fé que a oração que será levantada também fará uma cura em você. Então, é necessário que você tenha uma fé. Somente a fé do presbítero, ela não pode curar a sua vida. Depende que você também creia. A palavra do Senhor diz que se você tiver uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, amém? Nós já, não que eu estou dizendo que, né, de fé grande, fé pequena, mas o ponto é, se você tiver um pouco de fé, né, isso já é o suficiente. Tudo bem? Então, é necessário ter uma fé. Então, vamos voltar aqui, ó. Em Atos 3, o homem era judeu. Portanto, ele cria em Deus. Se ele era judeu, né, ele cria em Deus, né? Eu entendo assim. Nesse caso específico, vemos que não houve, por parte dos apóstolos, nenhum indício de que haveria uma cura, né? Tanto que o texto diz que o homem esperava receber algo ou esmola deles. Pedro não falou, vou te curar, né? Pedro determinou a cura sem haver tempo do homem exercitar a sua fé, né? Pedro não perguntou se ele queria ser curado. Pedro determinou a cura pelo nome do Senhor, mas isso não quer dizer que não teria fé, caso soubesse que a intenção dos apóstolos era curá-lo. Né? Então, assim, às vezes as pessoas colocam algumas interpretações, não, mas aqui ele não está mostrando que ele tinha fé, ou algo do tipo, né? Mas não é porque o texto não fala isso, é que não quer dizer que ele não tinha fé, porque, primeiro, ele estava ali sempre no templo, né? E ele queria entrar ali, tanto é que quando você lembra da história, ele entra feliz, ele entra pulando, porque ele sempre quis estar ali dentro, mas não podia, porque ele era enfermo e ele era considerado imundo, né, pelos judeus, né? Mas ele tinha fé em algo, ele não sabia o que viria de lá, ele esperava uma esmola, mas ele tinha alguma fé que algo de bom viria, então ele recebeu algo muito além de uma esmola, né? Porque só pôde ter isso por conta de fé. Olha só, vamos ver alguns outros exemplos aqui, ó. Por exemplo, o que a gente pode falar da mulher do fluxo de sangue? Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo atrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se ela vai tocá-lo, é porque ela tem fé que algo sai dele. E do paralítico do tanque de Betesda, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim, há muito tempo perguntou-lhe, quer ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levante-se, toma o teu leito e anda. Quer dizer, ele pergunta, ele não responde, sim, eu quero ser curado. Talvez era essa a resposta que Jesus esperaria que ele dissesse. Mas ele fala assim, Senhor, eu sei que nesse tanque existe um poder. Quando a água se move, eu creio, as pessoas são curadas. O primeiro que pula no tanque é curado. Eu não consigo estar lá, entre aspas. Eu quero ser curado, mas eu não consigo entrar no tanque. Aí Jesus está dizendo, você não precisa entrar no tanque. Então levanta e anda, né? Mas ele tinha uma fé. E aquele paralítico que descia pelo telhado, ó, todos os versos estão aqui, se você quiser copiar depois, tá bom? Olha só, Lucas 5, do 17 ao 20. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Em quem? Em Cristo. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo no eirado, né, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados, e aí veremos que ele vai ser curado. Então algumas pessoas falam, mas aqui não fala, né, que viu fé no homem, que foi curado. Mas aqui fala, vendo-lhes a fé. Mas se você entender o texto,
fala que os amigos dele estavam carregando. Então, eram homens, né, carregando um homem que estava no leito. O cara do leito, né, que estava doente, se ele não quisesse estar, ele falou, não, vamos lá, não quero, me leva embora, não quero, mas não fala isso. Ele aceitou aquela situação. Afinal, como é que eles iam fazer? Né? Ele aceitou, levaram ele, abriram o telhado, ele desceu pelo telhado ali e ele foi curado, porque tanto ele quanto todos aqueles homens tinham fé. Então, Jesus o curou. E por final, Hebreus 11, do 1 ao 6, ele vai falar, né, o texto áureo, né? Opa, perdão, acho que eu passei aqui, isso. O texto áureo da fé, que fala assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quer dizer, se você espera uma cura, você tem que acreditar que Deus existe, independente de quão profundo ou raso é a sua fé. Não estamos debatendo o nível da intensidade da fé, mas a Bíblia, ela faz essa assimilação. Se você espera algo de Deus, você precisa crer que ele existe, que ele é real. Uma vez que eu creio, então você está sujeito, sim, a receber as curas e os milagres do Senhor. Né? Então, para finalizar aqui, ó, a aparente omissão da fé nos textos de Tiago e de Atos não pode anular a mesma, nem nos textos e nem em toda a Sagrada Escritura. Conquanto Deus possa curar uma pessoa que não tem fé, única e exclusivamente pela sua vontade e soberania, sendo essa possibilidade uma exceção à regra. Não podemos afirmar que não é preciso ter fé para ser curado. Isso seria anular as Escrituras. Então, vamos lá. Deus ele pode curar alguém que não tem fé? Deus ele pode curar alguém que não tem fé, só que isso seria algo, sei lá, uma exceção. Mas por via de estudo e regra, né? Não sei se regra cabe aqui, mas por via de estudo e exemplos bíblicos, nós vemos que geralmente, talvez aqui 99,9% dos casos, né, as pessoas demonstraram algum tipo de fé para ser curado. Deus pode fazer um milagre sem fé da pessoa? Ele pode fazer, mas geralmente as pessoas têm fé. Então, é mais certo, né, esperar uma ação divina quando você tem fé. Aí isso gera uma outra pergunta, né? E quando a pessoa tem fé e não é curada? Acontece? Bom, haveriam motivos para isso. Eu coloquei alguns, não todos, mas, por exemplo, uma pessoa que tem fé e não é curada, né? Porque não era propósito de Deus para ser curada, talvez porque ainda não é o tempo de Deus para ser curada, ou talvez porque tem alguns pecados que não foram confessados, e o pecado te afasta de Deus. Poderiam ter outras coisas aqui, mas eu apenas relaciono os três que eu acredito que são os principais. Agora, contudo, pessoal, eu não quero me estender nesse assunto, senão eu vou estar fugindo aqui do livro de Atos. Mas essa questão eu apenas entrei aqui para responder, né, aquele comentário que estava naquele verso onde, quando Paulo viu que aquele homem tinha fé, ele falou, então tá, então agora, né, levante-se daí, né, então o poder de Deus ali, ele foi manifesto. Amém? Então, continuando aqui, ó. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. Quer dizer, depois que Paulo fez o quê, né? Ele curou lá o homem lá, né? Então, na hora que ele cura o homem, que era homem de nascença, todo mundo sabia que ele nunca tinha andado. Quando eles viram aquele homem andando, pronto. Aí eles começaram ali a adorar, né? E falar, nossa, os deuses com D minúsculo, né? Vocês estão vendo aqui no texto, ó, os deuses com D minúsculo, né? Desceram, né? E agora sim, agora eles estão entre nós, né? Eu acho curioso aqui esse comentário, pessoal, esse texto, porque na cidade antiga, eles estão ali saindo de lá, quase que escorraçados de lá. Agora, nessa aqui, eles estão sendo, né, agora, né, adorados como se fossem outros deuses, né, uma coisa complicada. Mas vamos continuar lendo esse texto para ver até onde ele vai, olha só. Continuando no verso 12, na verdade, olha só. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade,
trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, o que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhe oferecessem sacrifícios. Então, pessoal, vocês estão entendendo aqui o que está acontecendo aqui nesse momento, né? Então, quer dizer, as pessoas ali, elas começaram a querer adorar, né, Paulo e Barnabé como deuses gregos, né? Então eles tinham essa cultura. Por mais que Paulo e Barnabé não queriam receber nada, não queriam que isso acontecesse, né? Eles tem até aqui a menção, eles rasgam as roupas, né? Isso era um ato que os judeus faziam quando eles estavam descontentes, quando eles estavam em luto. Tinha situações assim complexas que eles rasgavam a roupa para mostrar que eles estavam indignados, que eles não estavam felizes, que tinha alguma coisa, uma expressão, né? E eles saem de lá e eles falam, não, pelo amor de Deus, e os caras ali, eles vindo com tudo, né, chamando eles de Zeus, chamando eles de Hermes, não, você é Zeus, você é Hermes e tal. E aí, então, pessoal, entra na questão que eu coloquei no título do comecinho, que eu ia precisar falar rapidamente aqui a respeito de Zeus e de Hermes. Obviamente, eu não quero me estender muito a isso, porque eu acho que isso denotaria um estudo à parte, mas eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês, ó. Então, olha só. Zeus. Vamos falar de Zeus primeiro, né? Zeus era uma importante divindade da mitologia grega, considerado pelos gregos antigos o deus supremo do universo. Ele era detentor do raio e era o deus dos céus, o raio e do trovão. Então, como nas outras culturas Zeus era conhecido? Como Júpiter, pelos romanos, Odin, pelos nórdicos, também muito mais forte, como Thor, por isso eu coloquei o Thor aqui. Também ele é assimilado, Ra para os egípcios, né? Indra para os hindus, Leigong para os chineses e Baal para os fenícios. Vamos parar aqui rapidamente. Então, você está vendo, pessoal, que Zeus, ele é Baal para os cananitas ali, né? Para aquele povo assírio, né? Fenícios, desculpa. Né? Então, hoje você vê que existe uma tentativa da mídia trazer esses deuses novamente. Desculpa se você é fã de Thor, né? Tem um Thor tatuado aí no corpo, algo do tipo, né? Brincadeiras à parte, mas Thor ele está relacionado com Baal, né? Relacionado com Deus do Trovão, uma coisa meio complexa, né? Bom, e mesma coisa Hermes, né? Isso aqui é uma imagem de Hermes. Percebam como Hermes ele é muito parecido com o Flash, né? Ele tem asas nos pés, né? Como você pode ver aqui, né? Ou no capacete aqui, né? Ele também, né? Fala que ele era muito veloz, né? E tal. Se vocês lembrarem do filme, meu Deus, esqueci o nome do filme agora. Avatar, o segundo filme do Avatar, tem lá um ser que vive numa água que ele tem exatamente essas asas no pé, né? Então, Hermes era uma divindade da religiosidade dos gregos antigos, sendo o deus do comércio, da riqueza, da sorte, do sono, deus dos ladrões, da diplomacia, das viagens, entre muitos outros, né? Os gregos o consideravam um dos deuses mais inteligentes, né? Para os romanos, ele era Mercúrio. Para os egípcios, ele era Tote. Tote é aquele deus garça, né? E na Suméria era o deus Enki, tá? Enfim, eu não vou me estender muito, mas eu só queria deixar algo para vocês, o seguinte, que até hoje, por mais bizarro que isso possa parecer para você, o que eu vou dizer, mas existem pessoas que ainda mantêm a sua fé em deuses como esse.
deuses, eles nomeiam esses deuses com outros nomes, eles os adoram de outras maneiras. É por isso que você acaba sempre vendo na mídia, né, coisas relacionadas com esse tipo de mitologia. Porém, isso é um estudo complexo, né, extra-bíblico, apenas para conhecimento, que de repente mais um que nós poderíamos colocar na lista de coisas que talvez você se interessaria em saber. Tudo bem? Então, eles são chamados desses deuses aí. Agora, Atos 14, do 19 ao 22. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, que eram da cidade anterior ali que eles estavam, né? Mudaram o ânimo das multidões e apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto, né? Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônico e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, olha só, quer dizer, ali um pouco, pessoas chegaram ali, né, outras cidades que eles tinham passado, não, vão apedrejar, e começam a apedrejar Paulo. Eu comentei lá no Atos 7 como que era mais ou menos um apedrejamento, ou uma forma de apedrejamento. Eles cavavam um buraco, colocavam a pessoa nesse buraco, deixando apenas os ombros para fora, colocavam um saco em sua cabeça e jogavam pedra até que ele morresse. Né? Mas havia outros tipos de apedrejamento comum, colocavam no lugar e apedrejavam, né? Mas o ponto é, não sei como foi o apedrejamento de Paulo aqui, porque não está descrito, mas eles devem ter batido tanto em Paulo, tomou tanta pedrada, que eles achavam que ele estava morto e jogam ele como um lixo, como um cadáver para fora da cidade. E isso era comum daquela época. Por quê? Quando eles apedrejavam e matavam alguém que não tinha família, algo do tipo, eles jogavam para fora para que os cães, né, pudessem comer essas pessoas mortas, né? Então, virava, vamos dizer assim, carniça para essas pessoas, né? Então, por isso que lá em Apocalipse fala, de repente, que os cães, eles não herdarão o reino dos céus, não é o cão, o cachorro, né? Mas eles são comparados, os cães são comparados com essas pessoas que se aproveitam dos outros, pessoas más, né, que se aproveitam da fraqueza dos outros, estão afastados de Deus, né? Enfim, então eles fazem essa comparação. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui rapidamente é essa questão que Paulo, ele se levanta vivo. E o que ele faz? Ele volta para a cidade. Ele volta para a cidade para pregar, para falar de novo, para aconselhar, para confortar os discípulos que se converteram ali. Ele não para. Como que isso é possível? Ele foi apedrejado quase até a morte, gente. Como que isso é possível? Claro, é possível porque Paulo tinha dentro dele o Espírito Santo. Amém? Paulo era templo do Espírito Santo. O Espírito Santo te leva a fazer coisas que você normalmente não faria. Já falei isso em outras aulas. Por isso que é tão importante o Espírito Santo estar em mim, estar em você, para que nós não paremos e avancemos e façamos as coisas que Deus está pedindo para que nós façamos. Porque humanamente, se nós fazermos por nós mesmos, jamais conseguiríamos. Precisamos sim do Espírito Santo em nós, para que então possamos avançar. Amém? Se o Espírito Santo não habitar, queridos, não tem como fazer. Era por isso que em toda a história da igreja primitiva, estamos hoje no metade do caminho, né? Metade do estudo, mas no metade do livro, você já viu que era uma preocupação, assim, caso de urgência. Não, eles têm que receber o Espírito Santo. O pessoal que aceitava Cristo se batizava na sequência, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo você não aguenta a pressão, você desiste, você para, né? E Paulo, ele vai pregar, ele entra para a cidade mais uma vez para pregar ali, né? E ele continua, né? Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Quer dizer, eles foram abrindo igrejas e colocando ali presbíteros. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem havia confiado. Percebam? Vão colocando pessoas nas igrejas que eles vão orando, Deus vai falando com eles. Põe esse, põe aquele. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge,
desceram para desceram para Atália, oh meu Deus, desceram para Atália, de Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinha sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja, relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir as portas da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Amém? Então, pessoal, nós estamos chegando ao final aqui deste capítulo. Então, nós vimos, né, que eles não paravam, eles iam pregando de cidade em cidade, foram chegando ali cada vez mais discípulos, então foi necessário que igrejas, né? Lembrando que eles não tinham templos ainda como nós temos hoje, as igrejas eram feitas nas casas, né? Alguém que disponibilizava um espaço, um terreno, algo do tipo, e eles foram colocando os líderes, os primeiros, né, vamos dizer, pastores, os primeiros líderes de igrejas aqui, né, que coordenavam ali as igrejas que eles iam abrindo. Eles abriam igreja, fortaleciam o povo, iam para outro lugar. Abriam igreja, fortaleciam o povo, iam para outro lugar. E assim o evangelho ia sendo espalhado em todos os lugares, ia crescendo. Amém, pessoal? Então, finalizando aqui, nós vimos algumas coisas importantíssimas hoje aqui nessa aula. Talvez a mais importante de todas elas aqui é a respeito, né, dos apóstolos que não paravam sendo apedrejados, sendo perseguidos, sendo surrados quase até a morte, mas eles voltavam para cumprir o chamado. O chamado era o mais importante, o propósito que Deus havia dado para eles era o mais importante. Então, eles avançavam e eles continuavam fazendo aquilo que Deus esperava que eles fizessem, né? Também nós vimos aqui que, sim, é importante você ter fé para que Deus opere na sua vida. Você tem que crer que Ele existe, você tem que crer que Ele é real, tem que crer no seu filho, né? Não estou debatendo o nível da crença, mas é preciso você acreditar que Ele existe para que você receba do poder de Deus. É possível, pastor, um ímpio, um ateu receber do poder de Deus? É possível. Eu creio que na sua misericórdia Deus entrega, né? Mas isso meio que foge àquilo que nós entendemos. Eu creio que Deus pode intervir em algum momento por sua própria vontade, mas por via, né, de estudo teológico, de que nós vemos na Escritura, sim, é necessário que haja fé, e a Bíblia embasa muito isso, né? Vimos aqui rapidamente curiosidades, né, de questão mitológica aqui, né? Que isso é importante em alguns aspectos, porque às vezes não nós, né, as pessoas acabam adorando ou tendo ídolos de coisas que elas acham que não tem problema nenhum, mas na verdade aquilo é uma máscara que esconde algo ruim, né? Então, por exemplo, se nós vemos que Baal, que era um demônio adorado, certo? Ele se camuflava em Thor, por exemplo, né? Então é uma coisa, né, complexa. Estou aqui dizendo para você parar de assistir os filmes da Marvel ou da DC. Não estou dizendo isso, né? Você pode ver. A questão, eu só quero abrir os seus olhos, que nada que é entregue é por acaso. Mas vou parar por aqui para não me estender. Amém, pessoal? Então, é isso. Mais uma vez, eu quero agradecer você que chegou aqui no 50% agora, né, do estudo do livro de Atos. Continue firme, temos mais capítulos a estudar, temos mais coisas a aprender. E creio que Deus ainda vai revelar muito mais coisas. Amém, pessoal? Eu peço que vocês continuem, mandem as perguntas de vocês, mandem as dúvidas, encaminhem os vídeos, pessoal. Deem o feedback, às vezes, nos comentários, se você está gostando, se essa maneira de apresentação de aula tem sido proveitosa para você, porque às vezes eu vejo que as pessoas estão assistindo, nós temos uma média aí de pessoas que eu vejo que estão fiéis assistindo, mas às vezes eu não sei ao certo se você está de verdade aprendendo alguma coisa, está assimilando isso para a sua vida, né? Eu espero que sim, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para encerrar? Aleluia. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos por mais esse dia, por mais essa aula, por mais esse estudo. Creio que o Senhor é bom, tem feito grandes coisas em nossas vidas e grandes outras ainda virão. Abençoe cada irmão, cada irmã que tem dedicado um tempo para estudar conosco e ler a palavra do Senhor, fazer as suas anotações, que tudo que eles têm aprendido eles possam reproduzir aos outros, Senhor, ó Pai, e ensinar a verdadeira palavra do Senhor, Deus. Eu creio que esse tempo investido no estudo do livro de Atos não será em vão. O Senhor ainda tem muito mais a nos dividir, e eu agradeço, Pai, porque o Senhor não desiste de nenhum de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe cada um de vocês. Tenham um excelente dia, tarde, noite.
onde você estiver, que o Senhor te acompanhe, em nome de Jesus Cristo. Amém? Até a próxima aula.